Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Vocal. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, eu quero é levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Esse que está trocando de instrumento aqui é o Abel. É o primeiro ano de Abel conosco, entrou esse ano, está sendo uma bênção, já foi para o Nordeste, fez o Nordeste todo, já passou na casa dele, inclusive. Bênção pura. Aqui está o Henrique, nosso violonista e guitarrista. Ali atrás do Henrique está o Wesley, nosso batera, né? Já está um tempão, mas ficou doido e vai casar o ano que vem. Aí
Casou, tem que sair, não tem jeito de ficar, porque não dá para viajar sem a mulher, não tem condição. Onde vai a corda, vai a caçamba. É ou não é? Então não tem jeito. E lá do meu lado esquerdo, o Bruninho, o homem das teclas ali. Tá bom, meu nome é Paulo, muito prazer. Dona Nilma não veio. Dona Nilma está muito joinha, minha querida esposa. Viajamos juntos há não interessa quantos anos, é muito tempo. E tem sido uma bênção a gente viver esse tipo de ministério desde que as crianças estavam ainda na barriga. Depois saíram da barriga e começaram a cantar junto com a gente. Hoje são casados, já temos 4 netos, né? E os netos fizeram agora gêmeos, alguns são gêmeos, né? Fizeram 9 anos. Então, estamos felizes porque o Senhor tem nos dado possibilidade de continuarmos viajando. Nilma está fazendo um tratamento e está já quase no finalzinho da sua quimioterapia, aquele lance todo, né? Ela tirou um nódulo de um dos seios, mas ela está muito bem, graças a Deus. Agradeço a Deus sempre que orar, agradeço a Deus pela vida dela e por nossa vida. É por isso que eu estou tranquilo aqui, sei que Deus está cuidando. Tá bom? Vamos lá. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia,
Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Algumas músicas que nós gravamos que são de consolo. Essas músicas são um pouco mais tristes, embora que as músicas do Logos são todas sossegadas, né? É verdade. Eu fico pensando na multiforme graça de Deus e como Deus faz as coisas. Deus escolhe pessoas, uma para fazer uma coisa, outra para fazer outra coisa, e Deus é tremendo na sua criatividade e nos escolheu para fazer músicas suaves, não é? Então, o único medo que eu tenho é que vocês durmam e caiam do banco, ou caiam da cadeira, lá o que for, né? Mas se vocês se mantiverem firmes aí, então não vai ter problema, e vocês vão ouvir tudinho até o fim, sem cair. Nós vamos cantar Situações agora. Situações é uma canção que a gente escreveu num determinado ponto da vida, e eu, sinceramente, nunca imaginei que iria passar por momentos assim diferentes, como eu e minha família estamos passando agora, por causa dessa coisa com a Nilma, né? Mas essas coisas batem em tudo quanto é tipo de porta. Aliás, às vezes nem batem, entram sem bater, né? Mas o Senhor nos dá o seu consolo, e nos dá a sua esperança, e nos dá a sua persistência, né?
E é por isso que a gente pode cantar essa música, que nada mais é do que a palavra de Deus e um consolo para o nosso coração. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Muito bem. Acho que todos nós
estamos aqui nessa noite porque cremos em um Deus soberano e, sobretudo, um Deus que nos impulsiona, não é? Um Deus que nos leva para frente e nos faz animados quando o inimigo se apresenta e quer nos fazer rechaçar, não é? E eu gostaria de deixar uma música com vocês nessa noite, que foi Adalto José que escreveu. Adalto José foi amigo meu de seminário, professor, uma cabecinha brilhante, e Adalto escreveu essa canção que se chama Mão no Arado. E eu queria que vocês guardassem essa canção no seu coração. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostre em tua vida, faz das boas novas tua vida. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. A rapaziada deve estar pensando assim, pastor. Glória ao Senhor. A rapaziada deve estar pensando assim, de onde esses caras trouxeram essas músicas? Abriram a porta da arca. Mas só de pirraça nós vamos cantar música mais velhas ainda agora. Vamos cantar algumas. Tem músicas que foram gravadas ainda no tempo de um grupo chamado Elo. Eu não sei quantos de vocês podem lembrar desse grupo. Tem alguns dinossauros aqui que podem lembrar. Então o grupo Elo gravou várias canções, foram vários, naquela época, LPs, né? E essas músicas foram muito importantes na minha vida, na vida de muitas pessoas pelo nosso Brasil afora. Foi incrível e tem sido incrível ir nos cantos do nosso país. Agora mesmo daqui a pouco nós vamos iniciar a viagem ao norte. Voltamos do Nordeste, vamos para o norte. E vamos até a ilha de Marajó, né?
E a gente chega lá na Ilha de Marajó e a gente começa a cantar essas músicas e eles cantam juntos. É impressionante, né? E naquela época não tinha televisão, não tinha os meios de mídia que nós temos hoje, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas ainda assim, na grande misericórdia e graça do Senhor, Ele espalhou de alguma forma, e eu não estranharia que alguns de vocês cantassem essas músicas junto conosco agora. Eu vou apelar, é lá atrás mesmo, tem quase 40 anos essas músicas, mas vamos lá. Sereno e tranquilo, eu sinto descanso neste viver. Isto devo amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim deste amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha ao que vier, não te deixarei, eu não te deixarei firme. Sentir o mundo ao meu redor, eu nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Em um novo caminho estou, graças ao grande Rei que vou, caminhando pra chegar, e com o Salvador estar. Ruas de ouro eu pisarei, e no sol
não precisarei, pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminho vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Sim, eu vou. É gostoso recordar, né? Quem é novo um dia vai sentir isso melhor ainda. Gente, pode sentar. Eu vou chamar o pastor para que nos conduza nesse momento agora de recolhimento de dízimos e ofertas, que é parte do culto. Uma palavra que diz que a gente vem aprendendo cada dia mais aqui, em Romanos capítulo de número 11, verso de número 16. Eu queria que vocês ficassem em pé. Vou pedir que pudesse acender as luzes para mim, para a gente ver o rosto do irmão, se ele está acordado ou não, para ele não pegar a nota estranha, né? Levante sua mão aos céus. A Bíblia diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Santificar aquilo que está na nossa mão vai tornar isto tudo santo na nossa vida. E a Bíblia mostra que nós não podemos estar diante do Senhor de qualquer jeito. Então esta é a hora de você expressar a tua generosidade, a tua fidelidade a Deus. Levante as suas mãos. Pai, nós consagramos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, e nós queremos colocar agora no teu altar, para a tua obra, que tenha desígnios, ó Deus, que honrem o teu nome nesta cidade. Abençoa agora, Senhor, as vidas que estão se dispondo a colocar a sua oferta de gratidão diante do teu altar, em nome de Jesus. Se você veio preparado para isto, faça-o em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção enquanto os dízimos e ofertas vão sendo recolhidos. Amanhã pela manhã, eu não sei qual é o horário amanhã de manhã, 10 horas. Então 10 horas nós estaremos juntos aqui. Eu não sei se nós vamos ter oportunidade de cantar ou não vamos. Vocês têm coragem? Tem coragem mesmo? Então tá bom. Então amanhã de manhã nós vamos cantar outras canções que não cantamos hoje, e à noite vamos cantar outras que não cantamos nem de manhã e nem hoje também, não é? Vamos cantar uma canção que se chama Obreiro Aprovado. Essa canção é minha, foi feita para mim, escrita para mim mesmo. Vocês, se quiserem, que peguem uma carona, mas foi escrita para mim.
Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Eu era menino ainda e, numa madrugada, ouvi batidas na porta do meu quarto. Quando abri a porta, assustado, era meu pai, que estava mais assustado ainda do que eu. E quando vi no rosto do papai aquela expressão, eu imaginei que ele estava passando por uma dificuldade muito grande. Eu não sabia o que era, mas o papai me disse: filho, eu preciso da sua ajuda imediatamente. E eu, acordando assim, de repente, eu disse: mas o que é, papai? E ele disse: papai perdeu a hora. E aí então a ficha caiu e eu sabia que meu pai pegava o trem toda madrugada para trabalhar em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E então ele estava atrasado e eu entendi rapidamente, corri lá atrás, no canto onde guardávamos as coisas, peguei minha magrela, minha bicicleta, botei o pai na garupa e rumamos do jeito que eu estava, rumamos para a estação ferroviária. Quando lá chegamos, ao longe avistamos que o trem ainda estava lá. Papai, feito um louco, deixou o porta-embrulhos da bicicleta, comprou o seu ticket, passou naquela roleta de ferro bem grande e agora ele sumiu por trás do trem. Eu queria vê-lo, não conseguia, eu estava fora da estação, atrás das grades, mas eu fiquei esperando um pouco e de repente, naquele aglomerado de gente ali, dentro daquele trem amassado de um lado e do outro, eu vi a mão do papai chegar em um dos vidros daquelas janelas e eu entendi que ele estava dizendo para mim: valeu, filhão, valeu, eu estou aqui dentro, que bom. E eu fiquei tão feliz, e eu já podia ir embora, mas aí eu pensei, eu falei: vou ficar mais um pouquinho e vou ver esse trem partir. E daqui a pouco ele buzinou, e eu sabia que logo ele ia sair, e eu fiquei pensando,
Eu acho que nessa escuridão, talvez quando o trem acabar de passar toda aquela estação, vai estar nua, sem viva alma ali, talvez só com os arredondados que as luzes fazem. Mas quando o trem acabou de passar, havia alguns homens parecidos com meu pai, não fisionomicamente falando, mas parecidos com o papai, porque eles também perderam a hora. Eles também deram o seu jeito, eles também correram, também compraram a passagem, também passaram na roleta, também sumiram atrás dos vagões, mas com uma diferença só. Quando eles chegaram diante da porta, a porta já se havia fechado e agora eles estavam cabisbaixos, andando, e eu lá fora, como menino, me entristeci com essa visão. E eu fiquei pensando, o que eles vão dizer em casa agora? O que vão dizer para a esposa, o que vão dizer para os filhos? Talvez alguns deles vão perder o seu emprego porque não puderam ir trabalhar. Eu era menino, como esses aqui, e então voltei pedalando para minha casa e nunca mais esqueci dessa história verdadeira. Acho que o texto que escolhi para conversar com vocês nessa noite tem um paralelo muito marcante com relação a essa história da minha vida. E eu queria ler, peço sua permissão, vocês podem acompanhar mesmo assentados, o texto que separei é Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30, que diz assim, prestem atenção: assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: eu não sei de onde vós sois. E então direis: mas nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero enfatizar no relato desse texto, esse diálogo de Jesus com esse homem que aqui é apresentado simplesmente como alguém. Eu acho um pouco estranho que numa conversa dessa tão significativa, tão importante, o nome desse homem não é mencionado. E pensei um pouquinho a esse respeito. O verso 23 diz exatamente assim: alguém fez uma pergunta a Jesus. Alguém fez. Quem fez? Não sabemos o nome dele. Então eu acho que talvez esse nome desse homem não tenha sido deixado aqui nas Escrituras por uma razão muito especial, que creio eu é uma razão que vai fazer com que eu compreenda melhor a graça de Deus. Eu acho que ele não tem o seu nome mencionado aqui porque ele nos representa a todos, e eu vou explicar. Eu tenho duas razões pelo menos para pensar assim. A primeira é por causa da pergunta que ele faz. Notem que ele faz a pergunta que todo homem precisa fazer, cedo ou tarde precisa fazer. É uma necessidade da sua alma saber a respeito da sua salvação. É por isso que às vezes alguém passa a vida inteira sem querer saber de Deus, mas quando está no hospital, quando está no leito de dor, quando não há mais esperança, quando não há mais possibilidade, então ele aceita oração, ele aceita que leia a Bíblia, ele aceita que ele falem de Jesus, porque agora, não é? Nós precisamos, a Bíblia diz que todo homem carece da glória de Deus. E é interessante pensar que a pergunta desse homem era exatamente: Senhor, são poucos os que se salvam?
Eu acho que ele queria saber quantos serão salvos, Senhor, na verdade. Eu acho que ele queria saber mais ainda. Eu acho que ele queria saber, Senhor, eu estou nessa lista. Senhor, o meu nome está aí. Você já fez essa pergunta para o Senhor? Você já perguntou, Senhor, eu estou garantido? Se existe essa tal de vida eterna que os crentes pregam, será que eu estou garantido? Então essa foi a pergunta que ele fez, e essa é uma razão para que eu pense a respeito disso. Mas a segunda razão que eu acho que ele nos representava é exatamente por causa daquilo que o texto diz sobre a resposta de Jesus. Porque Jesus recebe a pergunta dele de forma bem pessoal, mas Jesus não responde só para ele, Jesus responde para todas as pessoas que estão ali, e Jesus responde para todas as pessoas que estão aqui, e em todas as épocas e em todos os lugares. Que interessante, não? A resposta de Jesus não foi direta para aquele homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz exatamente assim: e ele lhes respondeu. O homem perguntou, o texto deveria dizer, e ele lhe respondeu, mas o texto diz, e ele lhes respondeu. Mas foi um só que perguntou. E eu digo, será? Será que outros não teriam a mesma pergunta guardada no seu coração, precisando da resposta, mesmo que não tivesse pronunciado essa pergunta? Hein? Talvez você nunca fez essa pergunta. E o Senhor Jesus responde a si mesmo. Queridos, as pessoas precisam de uma resposta sobre a salvação da alma. E essa resposta só tem uma pessoa que tem autoridade para dar, é o Senhor Jesus. Não são os adivinhos, não são os religiosos, não são as pessoas que leem as mãos ou que leem as cartas. Só Jesus tem autoridade para dar a resposta sobre a salvação de um homem e de uma mulher. E essa resposta de Jesus não é complicada, ela é simples, muito simples. Ela nos apresenta uma porta. Foi essa resposta que o Senhor Jesus deu para aquelas pessoas e nos dá nessa noite também. Ele disse exatamente: esforçai-vos, e mais uma vez reparte a sua resposta com todos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então eu quero lhes dizer que há dois fatores imprescindíveis para quem quiser entrar por essa porta de salvação. E você preste atenção, porque é algo muito simples, mas ainda assim pode fugir ao controle da nossa mente e nós podemos escutar e não ouvir. De modo que o primeiro fator imprescindível é que é preciso sentir a necessidade de ser salvo. Claro. Se você não sente necessidade de ser salvo, para que salvação? Não é? Se você não precisa de ajuda, não importa que apareçam as ajudas, não faz sentido, não é verdade? Então é preciso sentir a necessidade de ser salvo. Eu pergunto, aquele homem estava sentindo a necessidade de ser salvo? Claro que sim. No meio de todos ele estava fazendo uma pergunta ao Senhor. Aquele homem estava sentindo isso, não é? Quantos estão sentindo isso da mesma forma? Outra coisa, é preciso saber mais sobre essa tal porta que é a resposta de Jesus. Será que compreendemos totalmente a respeito dessa porta? Então Jesus começa a ensinar a esse respeito. E nessa mensagem eu quero fazer 4 observações sobre essa porta. Não são observações minhas, são observações da própria palavra. A primeira delas é que essa porta é a única passagem para o reino de Deus. E você diz, pastor, eu concordo com o senhor. Eu concordo. A Bíblia nos garante isso, e de fato nos garante, mas talvez você não tenha pensado de certa forma desse jeito. O texto diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Essa porta é a única passagem para o reino de Deus, ela é única, mas o homem pode simular. Pode. O homem pode criar outras do seu próprio jeito, da sua própria vontade. Olha, a capacidade do homem é uma coisa incrível. Cada vez a gente fica mais abestalhado. Vou usar a expressão lá do Nordeste, né?
Cada vez a gente fica mais abestalhado. Como é que uma pessoa comum pode fazer elementos para colocar dentro de um celular? Pode fazer coisas tão pequenas, como é que uma pessoa comum, eu digo assim, se me apresentar esse cara, eu não acredito que é ele. Não acredito. Sabe aquela imagem que a gente faz do jogador de futebol, às vezes? Se a gente compra a televisão lá de 50 polegadas, 60 polegadas, a gente vê aqueles jogadores fortes pra caramba, muito grande e tal. Aí você fica com aquela ideia da televisão, de que o camarada é daquele jeito. Aí você encontra com ele no aeroporto, aí o pessoal diz, é fulano, você diz, é mesmo? Sabe aquela ideia, né? Não, fica assim. Eu já tive vários encontros assim com pessoas que a televisão dava uma ideia assim de grandiosidade, a coisa, né? De tamanho e tal. Mas eu fico pensando, meus irmãos, nós podemos simular. Há pessoas que podem achar, e há muitas pessoas que acham, que a religião é essa porta. Mas Jesus não respondeu que a religião é essa porta. Jesus disse: é preciso entrar pela porta estreita. Talvez algumas pessoas possam achar que até as igrejas sejam essa porta, e a pessoa vem para a igreja e ela acha que se ela estiver na igreja está tudo resolvido, está garantido, não preciso nem da resposta de Jesus. Está certo. Eu estando dentro da igreja, eu estou garantido. Se eu estiver imbuído das coisas que os meus pais ensinaram com relação à Bíblia, com relação às coisas de Deus, às coisas da igreja, eu já estou também garantido. Eu já tenho ali alguma coisa que me cerca. Se eu conhecer a Bíblia e as coisas da teologia, se eu conhecer essas coisas, isso também me basta. Veja como nós podemos simular a porta. Nós podemos achar que todas essas coisas são a porta. Nós podemos achar, inclusive, que Deus é tão bondoso, tão bondoso, tão bondoso, que Ele não vai condenar ninguém. No final, Ele vai escancarar as portas e vai entrar todo mundo. Portões abertos e entra todo mundo de qualquer jeito. Há muitas pessoas que pensam assim. E sem dúvida alguma Deus é amor, não é? Se não fosse amor, Ele não me salvaria. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Ele me deu vida e deu a você também, não é? Mas a Bíblia diz que Deus é bondade e severidade também. O homem pode até, de certa forma, por causa daquilo que ele produz, daquilo que ele faz, inclusive dentro da própria igreja, ele pode se achar garantido por merecimentos. Às vezes as pessoas sentem falta do próprio reconhecimento no trabalho que fazem para o Senhor. E é claro que é muito bom o encorajamento e o incentivo, não é? Mas muitas vezes nós podemos achar que a porta é aquilo que eu posso fazer, é o trabalho que eu posso oferecer, são as ofertas que eu possa dar e uma série de coisas assim. Quer dizer, todas essas coisas podem me cercar e simular para mim. Essa é a porta. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu andar assim, se eu andar assado, então isso resolve a questão. Mas a Bíblia diz que não há justo, nem sequer um, não é? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, nos revela a palavra. Então não tem jeito, até porque Deus não aceita suborno, não é? É difícil até governar esse país, porque não tem jeito de você não fazer sem molhar a mão. Assim dizem, né? Não tem jeito. A gente estava conversando, às vezes a gente conversa sobre tudo dentro do carro, né? Desde futebol até política, e a gente estava conversando e pensando numa frase que alguém disse: nós temos que botar alguém crente lá, um presidente crente, então não sei o quê. Eu até me arrepio só em pensar, porque o coitado não vai conseguir assinar nada. Não vai. Ele vai chegar lá e se ele disser assim, o pessoal diz: não pode ser assim, não é desse jeito. Espera aí, aqui o negócio é diferente. Aqui eu só tenho que escrever nessa cartilha. Você pode até chegar lá, mas para chegar lá você tem que, nós já cantamos lá dentro. Mas com Deus não tem pistolão, compreende? Não tem. Eu lembro quando eu era jovem ainda, e a gente tinha que fazer as provas,
E era difícil entrar na escola pública, a escola pública era muito boa. Era difícil de entrar, muito difícil. Eram não sei quantas vagas, ou melhor, não sei quantas pessoas para isso assim de vaga. E era uma dificuldade. Mas aí, de vez em quando, acontecia um negócio que a gente ficava meio chocado, porque diz: poxa, mas fulano estudou pra caramba, o cara era bom, eu tenho certeza que o cara... E fulano, o nome dele não está lá. Mas, caramba, mas aquele cara não passaria de jeito nenhum, mas o nome dele está lá, aprovado. Aí o pessoal diz: ué, mas você não sabe, filho, de quem que é ele? O sobrenome dele, você não está vendo o sobrenome? Com aquele sobrenome, não tinha jeito dele não passar. Mas Deus não aceita suborno, não é? Não tem condição. Diz o texto de Deuteronômio capítulo 10, verso 17: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, não faz, mas nem aceita subornos também, o texto diz. Interessante, né? Então não há pistolão ou interferência de santos mediadores para alguém. Tem que passar pela porta. Tem que passar pela porta. O Senhor não negocia. Uma vez eu li um plástico no carro, e me perdoem, eu sei que quem escreveu talvez não tenha, não sei, talvez não tenha refletido muito, mas alguém escreveu um plástico bem grande que andava nos carros para baixo e para cima, e o plástico dizia: tudo com Jesus, nada sem Maria. Eu, cada vez que via aquele plástico, eu ficava pensando: isso tem que ser reeditado, e deveria ser escrito: tudo com Jesus e nada sem Jesus, não é? Mas nós pensamos a porta do nosso jeito. Os homens pensam assim. Mas em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a gente sabe o que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Em Atos capítulo 4, verso 12, também diz: e em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas se na primeira observação a gente viu que essa porta é a única passagem para o reino, na segunda observação, então, eu creio que a gente pode aprender que essa porta é uma porta estreita, e há um significado profundo aqui. Eu pergunto: por que essa porta é estreita? E no capítulo 7 de Mateus, eu leio exatamente assim, no verso 13 em diante: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos conduz à vida, poucos são os que a encontram. Que interessante. E uma das vezes que fomos a Portugal, eu fiquei encantado com os castelos. E os irmãos portugueses, muito gentis, nos levavam a passear para todo lado. E eles quase que brigavam entre si para nos demonstrar sua gentileza. E quando eu chego na frente daqueles castelos enormes, eu fiquei encantado com as portas, aquelas portas enormes, pesadíssimas, aqueles ferrolhos, aqueles trincos enormes. E eu logo pensei nessa passagem. Eu disse: é só um castelo, não tem a menor comparação com o céu, na verdade, é só um castelo, mas tem uma porta tão grande, e o Senhor Jesus diz que a porta dele é estreita. Vai entender, né? As pessoas têm dificuldade de entender isso, é claro, é óbvio. A porta do céu, uma porta pequena, uma porta estreita, acanhada, mas é essa porta que o Senhor Jesus nos apresenta. Há evangelhos de portões de todo tamanho, não é verdade? Há evangelhos onde pode passar todo mundo do jeito que quiser, do jeito que vem, não tem problema nenhum, não há qualquer exigência, mas a passagem por essa porta é estreita e por isso é individual. A Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus, não é? Então, é preciso haver um esvaziamento para passar por essa porta.
Talvez um esvaziamento de poder para algumas pessoas, não é? Há pessoas que dizem: não, eu estou fazendo todo o possível e eu vou chegar lá. Talvez um esvaziamento de comportamento, porque alguém pode dizer: eu tenho andado de um jeito que eu acho que Deus não vai me deixar fora. Afinal de contas, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então eu tenho um merecimento. Talvez um esvaziamento de obras, não é? De bondades. As bondades e as obras são coisas boas e devem acontecer, mas não para comprar o céu, não é? Então, quem sabe haja necessidade de um esvaziamento também dessas coisas, um esvaziamento também de trabalhos religiosos. O serviço pode nos enganar. É possível acharmos que estamos seguros porque nós tocamos, porque nós cantamos, porque nós falamos, porque nós fazemos alguma coisa. É possível que nós achemos que a porta são essas coisas. Mas há um texto seríssimo nas Escrituras que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Mas você sabe o resultado desse texto. No capítulo 24, continua dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. É interessante, eu separei um texto nessa mensagem para que você perceba uma coisa. O evangelista Lucas nos conta um episódio muito interessante sobre essa questão, quando Jesus recebe de volta aqueles 70 que foram enviados. Vocês lembram? Os 70 saíram, os 70 discípulos, eles saíram, foram enviados por Jesus. Jesus lhes fez algumas garantias, e o Senhor faz garantias para pessoas, e é interessante. Não pense que muitas pessoas recebem dons porque são bons ou porque seguem a Deus. Muitas pessoas recebem talentos e recebem da bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre bons e maus. Então não conte necessariamente as benesses de Deus como bênçãos por sua aprovação, não necessariamente. É interessante que esse texto diz: voltaram depois, eles já foram e agora voltaram, e diz: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em Teu nome até os demônios se nos submetem. Mas aí Jesus dá uma resposta desconcertante e difícil de compreender, porque ele diz alguma coisa que parece que não tinha nada a ver com o contexto. Aqueles homens vêm felizes, vêm alegres, porque foram e voltaram, e os demônios se submeteram a eles, e então o Senhor responde assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Você entendeu? Eu não. O camarada vem pulando de alegria, vem coisa, e ele diz: olha, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu acho que eles devem ter dado uma parada assim para trás e dizem: o que o mestre está dizendo? Aí ele continua, porque ele sempre explicava, e ele diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E dei mesmo, ele está dizendo, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ele continua, e aí ele explica finalmente, ele diz: contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Em outras palavras, vocês podem fazer tudo isso e não terem ainda o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que você pode entender o outro texto e dizer: vocês expulsaram demônios, vocês fizeram isso, mas eu não conheço vocês. Então aqui está claro, dizendo exatamente isso. Eles voltaram pulando de alegria, mas o Senhor diz: você deve pular de alegria se o seu nome estiver escrito no livro. E essa não é a base para saber. Que interessante. Mas nós vemos a terceira observação, que é que essa porta um dia será fechada. Essa parte da mensagem a gente devia pular, né? Mas não podemos, porque aqueles homens deram com a cara na porta.
Eles tinham as mesmas dificuldades que o papai, eles fizeram tudo, mas quando eles chegaram, aí há um dia em que a porta vai se fechar. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é só festivo, ele também é festivo. Mas o que adianta? O que adianta nós distrairmos o povo e eles não provarem a salvação? Não? O que adianta? As benesses das bondades de Deus espalhadas por todo canto, se a principal delas, que é a salvação, que é aquela que fez Cristo Jesus deixar a sua glória e se tornar homem. O meu netinho me perguntou, que interessante, os netos, eles fazem cada pergunta. E ele perguntou, mas, vovô, Jesus é homem ou Deus? Aí, 7 anos, 6 anos. Que interessante. Um dia essa porta será fechada. Eu creio que ela será fechada de uma de duas formas. Isso é pessoal, é uma interpretação minha, não é? Eu creio que essa porta será fechada no dia da morte. Porque quando a morte vier, babau. Eu nunca vi um rapaz pedindo uma defunta em casamento. Nunca vi. Eu nunca vi um homem fechando uma parceria de um negócio, de um grande negócio, com um camarada moribundo. Moribundo ainda, nem morreu. Que fará se ele já estiver morto? Não existe essa possibilidade. Então, quando a morte chegar, já era. Já era. Sinto muito a terminologia, mas é a verdade. Talvez a gente possa pensar, mas existe uma vida eterna? É claro que existe. Todos vão viver uma vida eterna? Sim, todos vão viver uma vida eterna, de um jeito ou do outro, né? Estou falando vida olhando os dois, ou vida eterna ou morte eterna, mas a morte eterna é só a separação de Deus, só isso. Então, quando a morte chegar, não há mais o que fazer. É por isso que o Evangelho é pregado enquanto as pessoas estão vivas, né? Eu estou conhecendo o seu pastor hoje aqui, né? Eu já vi que ele é um homem dinâmico. Eu até fiquei com vergonha de como é que eu vou pregar, porque eu sou aquele pregador quietinho, né? Eu já vi que ele é do movimento. Vai para lá, vem para cá, né? Mas olha, você pode escrever isso. Eu tenho certeza que eu nunca vi o seu pastor meia-noite no cemitério, em cima de uma catacumba, pregando para as almas penadas. Vocês precisam entregar a vida a Jesus, senão vocês vão tudo morrer. Está todo mundo morto já, né? Nunca. Pode ser o melhor pregador do Evangelho, nunca vai fazer isso. Não se prega, não é? Eu estou pregando para vivos, porque você está escutando o que eu estou falando e está aí raciocinando. Você está pensando. O culto é racional. O culto não é um engodo que leva todo mundo como massa de manobra, não. Ninguém se converte como massa de manobra, sabia? E pode ser levado, mas crente de verdade nunca será. Só será quando ele botar a cabeça para funcionar, só será quando ele realmente pensar, só será quando ele realmente avaliar, quando ele realmente chorar, quando ele realmente questionar. Aí será uma conversão. Mas quando ele for Maria vai com as outras, agora eu só virei crente agora, maravilha. Que isso, né? Não dá. A Bíblia diz, qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora de curso de sua vida, não é? Eu tenho que contar essa história para vocês. Não quero distraí-los, quero que vocês pensem. Mas é engraçada. A gente viaja para lá e para cá, e numa dessas viagens eu estava dirigindo o busão. A gente tinha um dinossauro da Cometa, aquele ônibus grandão, e eu sempre dirigi, e eu estou passando num lugar, um calor lá no interior da Bahia. Aquele calor bravíssimo mesmo, e ali tinha um jegue morto na beira da estrada. Eu comecei a pensar na situação do pobre jegue.
O jegue, coitado, nem apodreceu, ressecou, de tanto calor na beira do caminho. E o bicho morreu ali, e morreu rindo, porque ele ficou assim, ó. Mas ele estava retesado, entendeu? De tão calor que o bicho ficou retesado ali na beira do caminho. Quando ele estava ali na beira, eu comecei a imaginar, a cabeça da gente vai, né? Eu comecei a pensar, você já pensou se eu chego para aquele jegue? Eu digo, amigo, situação, hein? Tá difícil o negócio aí, mas olha, rapaz, eu trouxe um feixe de capim. Eu compreendo que você está meio duro aí, não pode se locomover, mas eu trouxe um feixe de capim verdinho que eu consegui colher ali e tal, e está aqui o feixe de capim. E ele continua rindo, que ele é simpático, né? Então eu botei o feixe de capim na cara dele e ele não comeu. Fiquei meio chateado, ingratidão. Mas aí eu pensei, de repente, com esse calor, então o cara não quer nem saber de comida, ele precisa de água. Aí fui lá no bebedouro da igreja próximo, peguei no bebedouro de água gelada, trouxe aquele balde de água gelada. Eu falei, agora ele vai se refestelar. Então eu cheguei com o balde d'água e joguei no focinho dele, na cara dele, e a água bateu, escorreu, secou e ele não tomou nada. Como é o nome dessa menina, pastor? Hã? Duda? Ô Duda, por que o jegue não bebeu a água e não comeu o capim? Só isso, Duda? Só isso? É porque ele estava morto, é? Então quando a morte chega, meus irmãos, babau, acabou. A morte encerra as chances de raciocínio, de ouvir, de crer. A morte encerra todas as possibilidades de decisão. Então não adianta orar por mortos, não adianta. No jogo da vida não há prorrogação, alguém já disse. Interessante. Não há reencarnação também. Me desculpe se há alguém aqui nessa noite. Eu quero dizer para você com toda a segurança da palavra de Deus, não há a menor possibilidade de reencarnação. Uma vez morto, já era, não tem jeito. Depois disso vem o juízo, como nos ensina a palavra do Senhor. Então eu acho que a porta será fechada quando vier a morte, mas eu acho que a porta também será fechada quando vier o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento. Eu creio que um dia Jesus virá buscar a sua igreja, não é? Então, amém, eu creio. Há um filme muito interessante que eu vi, chamado Deixados para Trás. Quem assistiu? Deixados para Trás. Quem não viu, veja, é muito interessante. E ele faz uma narrativa interessante a respeito desse momento. O texto de Mateus, capítulo 24, verso 36 até 42 diz: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. É interessante isso, nem o Filho, senão só o Pai. Eu achava que Jesus, né? Não. O texto diz que a respeito daquele dia, nem os anjos, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 mulheres trabalhando, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Meus irmãos, a pior agonia do inferno, sabe qual é? Não é o fogo, não é o enxofre. A pior agonia do inferno é a impossibilidade de mudar. Eu vesti essa camisa, não estou gostando dela. Não tem problema, amanhã eu venho com outra. A gente pode mudar. Mas lá não vai ter possibilidade de mudar. Então, ainda bem que a mensagem não pode parar aqui. Porque se a mensagem tivesse que parar com a porta fechada, ela não seria o Evangelho. Amém? Não seria. O Evangelho não é de portas fechadas, contém porta fechada, mas o Evangelho é de portas abertas. Por isso, essa última observação que eu quero fazer é que essa porta ainda está aberta. Você pergunta, como é que essa porta pode estar aberta, pastor?
Eu digo, ela está aberta por causa do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício compreendido pela história, mas o sacrifício também conhecido pelas Escrituras Sagradas, o sacrifício remidor na cruz do Calvário. Essa porta ainda está aberta pela promessa pessoal de Jesus. Que coisa incrível, a revelação de Jesus, quando ele diz, sabe quem é essa porta? Sou eu. Ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Essa porta ainda está aberta pela pregação do Evangelho. É por isso que nós saímos, meia dúzia de gatos pingados por esse Brasil afora. É por isso que nós deixamos nossas casas, e durante todos esses anos, logo está fazendo 33 anos de estrada. Se você me perguntar, com toda certeza, eu tive muito mais tempo na rua do que na minha casa. Talvez você possa olhar isso com olhos condenatórios. Não, eu tenho a visão da eternidade. Eu não acho que a minha vida vai acabar quando eu tiver 80 anos. Nós já somos eternos, e eu tenho toda a eternidade para gozar todas as coisas que não pude aqui. Não estou jogando nada fora, não estou jogando nada fora, não estou perdendo nada, né? É só uma transposição. Então, eu queria dizer para vocês que eu dou graças a Deus, porque o papai um dia também entrou por essa porta, porque naquela época ele ainda não havia entrado pela porta estreita que é Jesus. Ele entrou na porta do trem e ele foi uma ilustração para a pregação de hoje. Mas houve um dia que num acampamento para jovens, meu pai trabalhando na câmara frigorífica daquele acampamento, Deus falou ao coração dele. O Espírito Santo o convenceu dos seus pecados e o Senhor salvou a vida do papai. Eu quero concluir dizendo que você pode estar sentindo agora mesmo a necessidade de uma salvação convincente da parte de Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso porque eu vivi 21 anos da minha vida dentro de uma igreja evangélica, e eu tinha todas as coisas que podiam afirmar para o meu coração que eu era crente, todas que você possa imaginar. Eu conhecia as Escrituras, eu cantava no grupo da igreja, eu já compunha músicas, mas aos 21 anos no hospital, o Senhor converteu o meu coração. Há uma diferença em conhecer a Deus e ser conhecido dele. Há um texto em João capítulo 15 que é maravilhoso para mim. Ele diz, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nós podemos estar em Cristo, nós podemos estar em Deus, e ainda assim Ele não está em nós. É por isso que é possível ser crente sem ser convertido. Então, como eu não conheço as pessoas para quem prego, eu prego o que Deus colocou no meu coração para ser dito. Quem sabe outros jovens também com 21 anos, ou quem sabe com menos ou com mais, quem sabe senhores e senhoras possam estar sentindo essa mesma necessidade, sabe? Quem sabe você possa até estar certo, pelo que tudo que já conhece, que Jesus é essa porta. Você sabe disso, mas Jesus ainda diz algo muito profundo ao nosso coração. Ele diz que você precisa fazer um esforço para passar por essa porta. É difícil pensar no esforço quando cremos na graça, não é verdade? Pastor, o senhor disse que ninguém pode fazer nada para ser salvo, mas não posso ignorar essa palavra de Jesus que diz: esforçai-vos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É a palavra do Senhor Jesus. Então eu pergunto, o que significa isso? O que é esse esforçar-se? E eu quero terminar
lembrando a vocês da história de Zaqueu. Eu não vou contar a história, todos vocês sabem, eu só quero fechar aqui, só para você ter uma ideia. Quando Jesus passou embaixo daquela árvore, ali estava aquele homem lá. Jesus para, olha para ele, o chama pelo seu nome e dá-lhe uma ordem de salvação. Não foi um pedido. Jesus não disse para ele: o que é que você acha de mim? Jesus não disse para ele: você gostaria de me aceitar? Jesus não disse para ele: você quer mudar de religião? Jesus não disse para ele nenhuma dessas coisas. Jesus só disse para ele: desce, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Sabe por quê? Porque a salvação vem de cima para baixo, não de baixo para cima. É quando o vento sopra, é quando o Espírito diz, é quando Deus faz, não é quando o homem quer. Então, eu queria que você pensasse, o esforço de Zaqueu, sabe qual foi? Obedecer. Ele ouviu a ordem salvífica. A salvação já havia acontecido, na verdade. O Senhor já havia decretado a salvação dele. Desce, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Já estava decretado. Mas ele diz: esforçai-vos. Esforçai-vos. Desce dessa árvore, rapaz. Eu não vou te tirar daí. Você é que tem que descer. Qual é a árvore que você está? Que precisa descer para obedecer à ordem salvífica do Senhor? Eu não sei. Talvez seja orgulho. Não sei. Talvez seja qualquer outro tipo de árvore, onde o Senhor, na sua infinita graça, chega e diz: eu quero entrar na tua casa. Você não poderia nunca me receber, nunca, mas hoje eu quero entrar na sua casa. Desce, desce. É isso aí. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, o grupo, eu peço que venha aqui, que nós vamos cantar a última música e depois eu passo a palavra para o pastor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela honra que o Senhor nos concede de cantarmos e pregarmos a tua palavra. Louvamos-te pelo privilégio de conhecermos essas pessoas aqui, de certa forma, Senhor, porque só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor sabe da nossa vida, só o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Pai, é que nós clamamos que o Senhor efetue em nós tanto querer como realizar, segundo a tua vontade. Ó Deus, se há um homem, uma mulher, um moço, uma moça, até mesmo uma criança, se há alguém com quem o Senhor está se comunicando agora de forma pessoal, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos: efetue a tua salvação, Senhor, como tens feito sempre. Louvado seja o teu nome, Pai, por tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ó Deus, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu, antes de cantar essa última canção, eu quero dizer para vocês uma coisa. Deus nos tem dado o privilégio de cantarmos durante todo esse tempo, de tocarmos e pregarmos aqui no nosso Brasil. E Deus nos deu uma chance muito grande de visitarmos o Peru por algumas vezes. E lá no Peru Ele nos fez conhecer um povo chamado Aguaruna. Esse povo vive na Amazônia peruana. É um povo de quase 70 mil pessoas, dividido em comunidades indígenas. Eu nunca havia pensado na minha vida que pudesse trabalhar com essas pessoas. Nunca. E o Senhor nos levou lá, nos fez conhecer essas pessoas e nos colocou um peso incrível sobre a possibilidade de
traduzir as Escrituras para a língua daquele povo. O Senhor nos colocou esse peso na alma, e eu falei com o Senhor a respeito disso. Eu disse: Senhor, nós somos um grupo de missionários, músicos. Nós cantamos nas igrejas e as igrejas nos dão ofertas para a nossa manutenção. Como nós vamos poder ajudar aquele povo financeiramente a que a Bíblia seja traduzida e que 25 mil Bíblias sejam distribuídas gratuitamente para aquele povo? Como nós vamos poder fazer isso? E o Senhor tem me mostrado pela sua palavra que Ele é o Senhor dos exércitos e que Ele já tem um exército separado para isso. E eu perguntei a Ele: onde está esse exército, Senhor? E Ele tem me dito que esse exército está em cada lugar onde nós formos. Onde você estiver, você só precisa anunciar sobre isso: esse exército é meu e eu já separei cada soldado desse exército. Então o que lhes estou dizendo nessa noite é que, se porventura aqui nesse lugar, nesse templo hoje, alguns desses soldados estiverem, o Senhor falará com eles de forma pessoal. Eu não tenho mais muito a dizer-lhes, mas eu queria que você sentisse isso. Se Deus tocar o seu coração especificamente com relação àquele povo lá na Amazônia peruana, e você sentir no seu coração o desejo de ajudar, é porque você certamente é um desses soldados. Então, não desobedeça ao Senhor, obedeça a voz do Senhor e faça aquilo que é preciso. Você diz: pastor, eu não sei o que é para fazer. O Senhor não me disse, e não disse mesmo, mas posso dizer. Você escreve para mim. Se isso acontecer no seu coração, você escreve para mim. Por isso, o meu endereço vai estar aí nos slides que estão sendo apresentados, no final deles. Essas são coisas que já foram feitas lá, já estamos trabalhando há mais de um ano, nesse projeto. Ele vai durar pelo menos mais 6, para que eles tenham a Bíblia toda traduzida, É uma coisa incrível. Então aí está o meu endereço. Escreva para mim, eu terei imenso prazer em dar para você todo o projeto e mostrar como você pode participar disso, tá bom? Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar a última canção e depois eu passo a palavra. Você sabe, ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória. Glória
queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. As mãos, queridos. Glória ao Senhor. Os irmãos não queriam que eu cantasse com você, Paulo. Sua voz continua a mesma. Esse é o grande milagre. Eu também tive a mesma impressão quando eu peguei o DVD, que ele tinha quase 2 metros de altura. Quando cheguei aqui, eu disse, olha só, ele não é tão grande assim. Quando você pega o DVD, você vê aquele homem grandão, né, aquela bata, mas foi algo de Deus aqui nessa noite, né? Eu estava ensinando a nossa comunidade aqui sobre recordar. O livro de Deuteronômio, Deus dá uma ordem para Moisés, para ele recordar algumas coisas, para não esquecer de onde o povo tinha saído, para que quando ele enfrentasse alguma coisa, ele se lembrasse que ele já tinha vencido e que eles venceriam novamente. E essa semana venho coroar com a tua presença, como Deus é gracioso conosco, como Deus tem sido misericordioso conosco, o amor dele tem nos constrangido. Eu queria que você, depois ali fora, levasse essa lembrança do Paulo para casa. Tem ali um DVD, tem CD ali fora. Aproveite, querido, certo? Aproveite esse tempo que Deus está dando aí à Central, de ter esse privilégio, de a gente trazer algumas pessoas
O Paulo falou assim: olha, são músicas de 40 anos atrás. Você sabe por que uma música de 40 anos atrás não perdeu a essência? Porque a sua teologia está correta. Quando uma teologia é correta, a música fica, ela se eterniza. Quando as coisas são do coração de Deus, as coisas funcionam. Então é isso, querido, que você aprendeu. Talvez você não seja da minha geração, mas essa geração é a geração lesma. Eu sempre falo aqui na igreja. Meu pai me chamava de lesma. Vamos, seu lesma. Mas a lesma, ela passa e ela deixa um brilho. Talvez a gente precise dessa geração. Essa é a geração que sai, que viaja, ainda de ônibus, ainda com o seu carro. Isso, 40 anos. Isso não é à toa. Tem que ter uma raiz, e é o Senhor. Eu só não choro mais porque vocês iriam ficar chorando junto comigo aqui, né? Eu só estou aqui uns 20 e poucos anos, mas é um privilégio, pastor. É um privilégio de ter aqui. Que se alguém aqui nessa noite está sedento também por ter um encontro de salvação, uma necessidade grande de dizer: eu preciso desta salvação, eu preciso fazer uma entrega ao Senhor. Eu não quero só estar dentro de uma comunidade, eu quero fazer parte daqueles que vão ser arrebatados, daqueles que subirão com o Senhor. Que só você até hoje não tinha esse encontro real. Talvez você tenha que descer desse orgulho hoje. E a Bíblia diz que se você me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Se você quer hoje receber a Cristo como Senhor e Salvador, é só você levantar uma de suas mãos. Pastor, eu preciso, eu quero fazer essa entrega. O Espírito Santo tocou em mim nesta noite. Eu não posso sair desse lugar sem tomar essa decisão com Deus. Eu não posso viver mais sem dar esse passo em direção ao Senhor. Olha, Deus trouxe um homem de outro lugar para falar isso para você. Ele se moveu em função de você, porque Ele te ama profundamente. Ele te ama, você é uma pessoa muito importante, ao ponto de Ele ter enviado o seu único filho, o seu único, para morrer por você, para te resgatar. Eu sei que eu estou falando aqui com a igreja que está aqui, uma parte dela, nossa igreja, mas talvez você esteja aqui tanto tempo comigo, querido. Eu não quero que você fique fora. Seria a maior frustração para mim você passar anos ouvindo a palavra e quando chegar a hora de a gente subir, você ficar. Se você não tiver essa convicção, sai do seu lugar. Se você quiser ficar aí mesmo, levantar sua mão, eu quero orar com você e a gente vai para casa. Eu quero dar esse tempo de você fechar seus olhos e dizer: Espírito Santo, completa essa obra. O Espírito Santo, ele tem esse papel de nos convencer. Não é o Paulo, não é a minha voz que chegou no teu coração. Nós não temos essa possibilidade, nós não nos consideramos esse tipo de gente. Quem chegou no teu coração foi o Espírito de Deus. Foi Ele que é a tua vida. De hoje em diante, Ele quer você. Ele quer você por completo. Ele não quer você, não quer uma parte da tua vida. Ele quer a tua vida toda. E essa é a tua hora. Saia desse lugar onde você se encontra. Ele te chama. Alguém aqui nessa noite, é só levantar uma de tuas mãos. Alguém aqui hoje que está dizendo: é a minha hora. Talvez seja você aquele que viveu tanto tempo dentro do Evangelho. É a tua hora. Não vai embora sem isso. Não vai embora sem essa entrega. Jesus, tua palavra foi exposta. O Senhor bateu nesse coração. O Senhor encontrou essa vida aqui, eu não tenho dúvida. A tua palavra, ela não volta vazia.
ela faz o que deve ser feito. E eu estou contente, Senhor, porque o teu recado foi entregue, a tua palavra foi colocada, Senhor. Agora as decisões são pessoais. O Senhor não invade se ninguém abrir o coração. O Senhor é o gentleman. Eu glorifico o teu nome, Senhor, nesta hora, porque o Senhor tocou no meu coração nessa noite. O Senhor tocou no coração de muitos aqui. Eu sei que alguma coisa está acontecendo nesse lugar. Eu sei que o Senhor está levantando vidas que estão perdidas na sua religiosidade, nas suas incredulidades. Eu sei que o Senhor está rompendo essa barreira, Senhor. Opera o teu milagre, Senhor. Eu entro no teu descanso, como diz a tua palavra. Pai, leva cada um para o seu lar. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão com o seu Espírito esteja sobre você e sobre a tua volta. Que essa noite eu abro minha boca para dizer que você tenha sonhos com o Senhor. Que essa palavra ela cause o efeito, que amanhã você retorne. Eu quero desafiar você, irmão da igreja, que amanhã você traga uma pessoa, que você vai atrás dela, que você vá até a casa dela, que você chame essa vida para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Senhor, e você verá o grande prazer que é isto, trazer uma pessoa para os pés de Jesus. Uma boa noite a todos. Dê um abraço no teu irmão, visitantes, amigos, pastores que estão aqui. Até amanhã.